Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Então a nossa aula de hoje será referente aos tipos de matrizes, tá? Então, quando se fala dos tipos perdão, gente, multiplicação de matrizes, tá? Muito bem, então aqui tem um exemplo de um boletim, né, de desempenho de uma aluna chamada Camila Ambrosio, cursando o segundo ano do ensino médio, tá? Com a identidade, etc, etc. Aí, bom, aqui nós temos algumas informações importantes. Nós temos, né, na posição de linhas e colunas aqui, quanto a disciplinas, né, e quanto aos bimestres. Então, observe bem, aqui nós temos colunas, né, ó, colunas, todas aqui são colunas, e na posição horizontal, que são as notas, né, do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, é referente a linhas, né? Então, matemática ela tirou no primeiro bimestre 6, no segundo bimestre 7, terceiro bimestre 7, e no quarto bimestre 8. Geografia 5, 4, 6, 7, né? E biologia 8, 8, 6 e 7, quanto ao bimestre. A questão é, então eu vou transformar, né, essas notas, né, dessa aluna Camila em formato de matriz. Como vocês estão observando aí, ó, 6, 5 e 8, referente à primeira coluna, que no caso é o primeiro bimestre. 7, 4, 8 é referente ao segundo bimestre. 7, 6, 6 é referente ao terceiro bimestre. E por último, 8, 7, 7 é referente ao quarto bimestre. Então, como eu já falei para vocês na definição de matriz, que matriz é idêntica a uma tabela, tá? Então aqui nós temos a multiplicação de matriz referente às notas dos alunos, ou seja, primeiro bimestre tem um peso 1, segundo bimestre tem peso 2, terceiro bimestre tem um peso 2 e o quarto bimestre tem um peso 3. Observe que esse peso é como se fosse uma outra matriz que eu vou chamar de matriz B, né? Aí eu tenho, ó, 1, 2, 2 e 3, perfeito? Bom, aí o que eu vou fazer aqui a questão? A questão é multiplicar. Então, eu vou multiplicar essa matriz A com essa matriz B. E aí eu vou generalizar uma nova matriz que eu vou chamar de matriz C, tá? Então, observe bem que quando eu somo o total da posição horizontal, nós temos um total de pontos, 58, 46 e 57, como vocês estão observando aí, tá? Essa é a nossa matriz C, quanto aos pesos. E aí, como é que eu vou fazer isso? Olha aqui. Então, a multiplicação da matriz A vezes a matriz B é igual a C. Generaliza uma nova matriz. Então, observe o seguinte, que nessa primeira matriz aqui, olha bem, essa primeira matriz aqui, a matriz A, ela é uma matriz de ordem 3 por 3. Então, é uma matriz de ordem 3 por 3. Opa, perdão, 3 por 4. Então, isso aqui é uma matriz de ordem, ó, 1, 2, 3, 3 linhas e 4 colunas. Essa outra matriz aqui, a matriz B, ela possui 4 linhas e uma coluna. Então, eu só posso fazer esse produto entre matrizes quando a quantidade de colunas da primeira matriz multiplicando com com a outra matriz, for idêntico à linha, tá? Se for idêntico à linha, ou seja, só posso fazer essa multiplicação entre matrizes quando a quantidade de colunas da primeira matriz for igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Ou seja, para que isso serve, gente? É bem simples. Que quando eu utilizar a multiplicação entre elas, isso significa que eu vou ter, logo após essa multiplicação, uma matriz de uma nova ordem. Uma matriz de ordem 3 linhas e uma coluna, tá? Que isso eu vou generalizar uma nova matriz, que é a matriz C, como ele generalizou aqui, tá? Muito bem. Então vamos lá. Então vamos verificar essa multiplicação. Como anteriormente eu disse para vocês que eu tenho uma matriz de ordem, no final das contas, 3 por 1,
né? Como é que eu faço essa multiplicação, gente? Bem simples, ó. Eu vou circular a primeira linha aqui, ó. Eu vou circular a primeira linha, né? Multiplicar com a primeira coluna. Só temos uma coluna só, né? Então eu vou multiplicar cada elemento, ó, 6 vezes 1, depois mais 7 vezes 2, depois mais 7 vezes 2 de novo, depois mais 8 vezes 3. Então eu vou multiplicando elemento com elemento, ó. Que legal, né, gente? Essa multiplicação, ó. Multiplicando com elemento com seus elementos. Certinho? Tranquilo? É assim que se faz a multiplicação de matrizes, beleza? Muito bem. Então, gente, esse é o nosso raciocínio, como vocês estão vendo nesse próximo slide aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, 6 vezes 1, ó, 6 vezes 1, como vocês estão observando bem aqui, ó. Depois, 7 vezes 2, é aqui, ó. Depois, 7 vezes 2 de novo, né, que é esse próximo aqui. E por último, 8 vezes 3. Lembrando que sempre somando esses produtos, certo? Logo após que você concluir a primeira linha, que no caso é essa aqui, que foi a primeira linha, aí você vai deixar essa primeira linha e vai circular a outra linha, que vai ser a segunda linha, ó. Aí eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz, né, com a primeira linha. Aí vai ficar o mesmo processo, ó, 5 vezes 1, como vocês estão observando, ó, 5 vezes 1. Olha que legal, ó. Depois 4 vezes 2, depois 6 vezes 2 e logo após 7 vezes 3. Pronto. Depois que você concluir com a segunda linha, aí você vai circular, né, a terceira linha e fazer o mesmo processo que você fez com a primeira linha, beleza? Bora lá. Então vai ficar 8 vezes 1. Olha aqui, ó, 8 vezes 1. Ó, é bem fácil, gente. Ó, depois 8 vezes 2. Depois 6 vezes 2. E depois 7 vezes 3. Pronto. Aí logo após que você concluir com todas as linhas, aí você calcula, você faz a operação, né, dessa matriz aqui, ó, faz a operação deles normal. Só que de acordo com a expressão numérica, né, nós temos que primeiro calcular a multiplicação, tá? Então nós vamos ter que calcular primeiro a multiplicação. Olha aqui, ó, 6 vezes 1 vai dar 6, 7 vezes 2, 14, 14 aqui de novo, 8 vezes 3, 24. Aí vamos somar tudinho, ó, 28, né? 14 mais 14 é 28, mais 24 aqui vai dar 12, 52, mais 6, 58. Essa aqui é a nossa primeira linha e primeira coluna. Olha como vocês estão observando aqui a resposta, tá? Ó, dá 58, tá? Aí depois vem a segunda operação, 5 vezes 1 dá 5, mais 4 vezes 2 dá 8 e assim sucessivamente, gente, tá? Então, dentro de uma expressão numérica se calcula primeiro, né, a multiplicação. Logo após você vai somar os resultados, tá? Então, a multiplicação de matrizes, gente, é isso, tá? Primeiro, verificar se há essa possibilidade de eu multiplicar, tá? Então, para que isso possa acontecer, né, a quantidade, olha aqui, isso significa que a quantidade de linhas tem que ser igual à quantidade de colunas da outra matriz. Certo? Ó, a quantidade de colunas da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de linhas da outra matriz, beleza? Muito bem. Então aqui nós temos a nossa definição da multiplicação de matriz, sendo a matriz A, né, a matriz A de ordem MN, generalizando, e uma outra matriz de ordem NP.
Então observe que a quantidade de colunas dessa primeira matriz, ó, é igual à quantidade de colunas da primeira matriz, que é a matriz A, é igual à quantidade de linhas da outra matriz, que é a matriz B. Eles são iguais. Então, se isso acontece, significa que eu posso fazer a multiplicação de matrizes. Aí eu teria uma resposta final, generalizando uma nova matriz de ordem MP, tá? Como você está observando aqui, ó, generaliza uma nova matriz de ordem MP, tá? Então, essa aqui é o que? Como eu faço a multiplicação, se for uma linha, depois a coluna e assim sucessivamente. Então, isso aqui é uma expressão geral, tá bom? Então, para existir um produto de duas matrizes, é necessário o suficiente que o número de colunas da primeira matriz seja fator igual ao número de linhas da segunda matriz fator. Olha aqui como eu fiz para vocês, ó. Olha aqui, ó, o M e o N aqui, ó, são iguais. A quantidade de colunas é igual à quantidade de linhas. E aí eu teria uma resposta final como sendo uma nova matriz de ordem MP. É o que nós temos aqui no final, MP. Então isso aqui é uma nomenclatura geral, gente, tá? Uma nomenclatura geral. Então a matriz produto terá o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz, beleza? E aqui eu tenho umas propriedadezinhas da multiplicação entre matrizes, na qual nós temos a propriedade associativa. Então, se eu associar os dois primeiros, no caso aqui, isso só acontece quando temos três matrizes, tá? Quando eu tenho três matrizes, então se eu associar os dois primeiros, isso vai ser equivalente se eu associar os dois últimos, ó. Então, em uma expressão numérica, se calcula primeiro o que está dentro do parênteses, tá? Então, isso não interfere, né? Se eu associar os dois primeiros ou os dois últimos entre parênteses, que a multiplicação dessas matrizes serão equivalentes, serão iguais, tá? E a distributiva à esquerda? Isso significa o quê? Quando tenho trabalhado a distributiva, isso significa que se eu fazer a distributividade aqui, ó, A vezes B mais A vezes C. Isso aqui nós temos a distributiva à direita, mesmo processo, ó. C vezes A e C vezes B, tá? Tranquilo? Beleza. E aqui nós temos o nosso elemento neutro, que o elemento neutro é dessa propriedadezinha aqui. Se eu tiver uma matriz A, né, uma matriz A, multiplicando com a sua identidade. Então esse N significa identidade, tá bom? Significa identidade. Então, esse produto de uma matriz multiplicando com uma identidade, lembrando que essa identidade tem que ser com a mesma quantidade de ordem da primeira matriz, no caso da matriz A, tá? Aí eu posso sim utilizar essa propriedade do elemento neutro. Sendo o número real, tem-se o que? O produto de um número real, alfa, multiplicando com uma matriz, vezes B. Isso aqui é a mesma coisa, desse número real multiplicando com o produto dos dois últimos, parecidíssimo com a associatividade, beleza? E aí, se eu tiver o A vezes B elevado a T, isso aqui vai ser igual, vai ser equivalente a, lembrando que esse T aqui, gente, significa transposta, tá? Não esqueça, então esse T significa transposta. Então, se eu fazer a distributividade desse T para cá, ó, ele vai ser equivalente, ó, B elevado a T vezes A elevado a T. Como eu já falei para vocês, onde A elevado a T significa a transposta da matriz A e o B elevado a T significa a transposta da matriz B. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Beleza. Agora, nós vamos partir Muito bem. Agora nós vamos trabalhar, tá, a matriz inversa. O que vem ser uma matriz inversa? Gente, a matriz inversa, a palavra está dizendo, é dividir por 1. Tá? É uma fraçãozinha básica. Então, sempre é dividir por 1. Beleza? Então, assim, lembrando que essa matriz inversa a gente vai ter que chamar uma matriz
x, né? A operação, ó. Matriz inversa é o que? A operação de divisão não é definida para a matriz. Então, dessa maneira, como resolver uma matriz, equação matricial do tipo AX igual a B, tá? Cujo código é a matriz X. Bom, essa aqui é uma pergunta na qual nós temos um produto de A vezes X igual a B. Então, nesse conjunto dos números reais, todo A sendo diferente de zero, tá? Por quê? Porque se bem aqui for igual a zero, não existe divisão por zero. Ó, então, se o A for igual a zero, isso não pode. Por isso tem que ser diferente, tá? Por quê? Porque não existe divisão por zero. Então, chamamos isso de inverso quando 1 for dividido por A. Então, toda vez que aparecer essa palavra inversa, gente, é sempre dividido por 1. Então, referente à matriz A. Pronto, 1 sobre A. Então, chamamos isso de inversa. Então, dessa forma, a maneira de resolvermos uma equação do tipo do primeiro grau, assim, ó, AX igual a B, sem efetuar a divisão, seria o que? Multiplicar ambos os membros da igualdade por 1 elevado a A, que é justamente eliminar o A, tá? Por isso que eu falei para vocês, quando a gente resolve uma equação do primeiro grau, ou qualquer equação na qual nós temos o denominador, né, em vez de eu fazer o MMC, então eu faço o quê? Eu pego um número real e multiplico todos os membros por esse número, né? Então, como ele está dizendo aqui, então se eu tiver essa matriz desse tipo aqui, ó, assim no estilo equação do primeiro grau, então basta multiplicar todos os membros por 1 dividido por A, tá? Como ele fez aqui, ó. 1 dividido por A vezes o A vezes o X igual 1 dividido por A vezes B. Pronto. Aí o que acontece? Só cortar aqui esse A de cima com o A de baixo, aí sobra X, né? Vai sobrar X igual a B sobre A. É igual a B sobre A. Beleza? Tranquilo? Muito bem. E aí isso significa o quê? Que nós temos um valor de x sendo A elevado a menos 1 vezes B. Olha aqui no final, A elevado a menos 1 vezes B. Então, nós aplicamos esse procedimento a uma equação matricial. Tá? Que equação matricial é essa? Essa aqui, ó. A vezes B é igual a B vezes A é igual a sua identidade. Então, essa aqui é igual a sua identidade de ordem N. Quando ele fala de ordem N, significa a quantidade de linhas e colunas. No caso, isso só serve para uma matriz quadrada, tá? Matriz de ordem quadrada. Então, isso generaliza o seguinte, que a matriz B chama-se de inversa de A e é representada por A elevado a menos 1. Então, isso aqui é uma definição bem técnica. Então, a igualdade anterior fica assim, ó, A vezes A elevado a menos 1, já está dizendo aqui, ó, inversa, vai ser igual a A elevado a menos 1 vezes A igual a sua identidade. Então, isso só serve para a matriz quadrada, como nós temos aqui uma observação, tá? Matriz quadrada de ordem N, só serve para isso. Então, vamos fazer o cálculo da matriz inversa da segunda ordem. Olha aqui. Então, vejamos aqui o nosso passo a passo. Então, eu tenho uma matriz A, que temos 2 linhas e 2 colunas. Então, já dá para perceber que é uma matriz quadrada, né? É ordem 2 por 2. Então, os elementos da diagonal principal... os elementos da diagonal principal, quem são os elementos da diagonal principal? Eu vou circular aqui, ó. Esses elementos aqui, ó, da diagonal principal, trocam de posição entre si, tá? E os elementos da diagonal secundária trocam o sinal, tá? Então, na diagonal principal, troca as posições e na secundária, né, trocam de sinal. Então, todos os elementos são divididos por AD menos BC, tá? Olha aqui todos eles aqui, ó, sendo divididos, ó, AD menos BC, todos eles, sem exceção. Então, como vocês estão observando aqui na diagonal principal, a diagonal principal é isso aqui tudinho. Então, observe que na diagonal principal, né, referente a matriz original,
vocês perceberam que foi mudada a posição. Olha aqui, ó, AD, A está na primeira linha, primeira coluna, e o D está na segunda linha, segunda coluna. E aqui na nova matriz, sendo inversa, mudou, ó, D e A. E na outra, aqui, ó, eles estão positivos, o B e o C, ó, então vai ficar negativo, ó, menos B e o outro menos C, tá? Então aqui nós vamos calcular a nossa inversa, tá? Então como é que vai ficar a nossa inversa? Então a nossa inversa vai ficar 1 dividido por AD menos BC, que vai ser D vezes A e menos B sobre menos C, menos B e o menos C. Então nós temos a nossa inversa aqui, tá? E observação, esse AD menos BC tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero, beleza? Tranquilo? E aqui nós temos a nossa propriedade. Algumas propriedades da matriz invertível. Propriedade 1, se eu tiver A elevado a menos 1 elevado a menos 1, isso vai ser igual a A, vai ser igual à própria matriz. É como se aquela questão. Eu tenho uma matriz A, inverte. Pronto, já inverteu. É como se fosse assim, ó. Por exemplo, eu tenho aqui o A dividido por B e vou inverter, ou seja, A elevado a menos 1. Só um exemplo. Pronto, inverte, vai ficar B sobre A. Eu vou inverter de novo, elevado a menos 1. Então eu vou voltar para a posição original de novo. É isso que ele está querendo dizer aqui, ó. A elevado a menos 1 elevado a menos 1 é igual à própria A, própria matriz A. Certinho? Tranquilo? Isso aqui é só para a gente entender algumas propriedadezinhas. Muito bem. A propriedade P2 nós temos aqui, ó, entre parênteses, A vezes B elevado a menos 1. Então faz a distributividade. Então isso vai ser equivalente a A elevado a menos 1 vezes B elevado a menos 1. E a propriedade 3, nós temos a transposta. Então, A transposta elevado a menos 1 é igual a A elevado a menos 1 elevado a T. Então, a única tendência daqui foi o quê? Foi mudar de posição os expoentes, né? Vou mudar de posição os expoentes, ó. Aí vai ficar A elevado a menos 1 elevado a T e assim sucessivamente. Tranquilo? Muito bem. E aqui nós temos uma atividadezinha, né, para gente treinar. Beleza? Nós vamos treinar aqui. E, gente, muito bem. Então, essa foi a nossa aula de hoje, referente a multiplicação de matriz e matriz inversa. Tá bom? Gente, até mais. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Então, nós vamos treinar bem essa multiplicação entre matriz e matriz inversa nos exercícios, tá bom? Um abraço e até a próxima.